Bom dia, primeiro ano. A nossa aula de hoje vai ser sobre níveis de linguagem, que é o assunto que vai cair na avaliação de vocês, no trabalho avaliativo de vocês. Então, vamos lá, dessa revisada. Bom, só relembrando para vocês que o assunto seleção e combinação lexical não cairão na avaliação de vocês. Somente esse assunto, níveis de linguagem, que é o que a gente tinha visto na sala de aula antes de começar esse lance do isolamento social, certo? Então, nós vamos lá dar essa revisada. Bom, de início, vamos compreender o conceito de linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é todo sistema de comunicação existente. Nós estamos aqui nos comunicando através de uma linguagem, que é a linguagem verbal, a linguagem humana verbalizada. Eu poderia conversar com vocês, repassar alguma informação somente por gestos. Isso também é uma linguagem, a linguagem visual. Eu poderia, por exemplo, criar um código onde só eu e determinada pessoa compreendesse. Isso é uma linguagem, apesar de ser reduzida a um número pequeno de pessoas. Só as pessoas que sabem decifrar aquele código sabem dizer o que é linguagem. As abelhas, por exemplo. As abelhas, elas se comunicam pela forma do voo. Se elas voam em linha reta, significa que a fonte de alimento está distante. Se elas vão em curvatura, significa que está mais perto, ou o contrário. Não lembro. Mas, enfim, elas se comunicam. Então, linguagem é isso. É a capacidade de realização do ato de comunicação. A língua é um tipo de linguagem específico. Por exemplo, a língua que estamos falando agora é a língua portuguesa. Ela é verbal, né? E ela é utilizada por um grupo de falantes específicos. Por exemplo, aqui, o grupo de falante do português somos nós, os brasileiros, português brasileiro. Na Alemanha, o grupo de falantes seria os alemães, né? Então, é assim que se concretiza a língua. E a fala é uma concretização dessa língua, mas ela é individual. Por exemplo, é impossível existir duas pessoas que falem igual no mundo. Isso não existe. A fala ela é individual, ela é de cada membro da sociedade. Ela é construída a partir daquilo que lhe construiu como pessoa. Como ninguém tem as mesmas vivências e as mesmas experiências, então é impossível que a fala seja a mesma para duas pessoas ou mais. É impossível, a fala é totalmente individualizada. Então, dito isso, vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, níveis de linguagem. Bom, nós sabemos que a linguagem tem normas e princípios que precisam ser obedecidos, certo? Acontece que, por muito tempo, essas normas e esses princípios a serem... Opa! Deixa eu ligar aqui a minha iluminação chiquérrima. Essas regras e esses princípios geralmente eram associados à gramática normativa. Se você soubesse a norma, se você soubesse todas as regras gramaticais, aí você seria uma pessoa que dominaria a língua portuguesa. Só que isso não acontece. Hoje em dia, os estudos mais contemporâneos de linguagem e o que o Enem e outros exames avaliatórios exigem de vocês é que vocês compreendam a adequação dessa linguagem de acordo com o contexto de comunicação. Por exemplo, para a grande maioria das pessoas, expressar-se corretamente em língua portuguesa significa não cometer erros de ortografia, concordância verbal, acentuação e etc. Há, no entanto, outro erro mais comprometedor que o gramatical, que é o de inadequação de linguagem ao contexto. Por isso, como a gente já falou em sala de aula,
e eu vou repetir aqui de novo, nós não estamos lidando com o conceito de certo e errado dentro da gramática normativa. Nós estamos lidando com o conceito de adequado e inadequado dentro de uma situação comunicativa real. Então, tentem desvincular da mente de vocês. Eu sei que é difícil porque esse conceito foi colocado na nossa mente desde quando a gente começou a estudar, mas tentem tirar da mente de vocês essa concepçãozinha de certo e errado para a gente substituí-la pela concepção de adequado e inadequado dentro da situação de comunicação. Por exemplo, em casa ou com os nossos amigos, nós empregamos uma linguagem mais informal do que nas provas de escola, obviamente, ou em uma entrevista de emprego. Ao conversar com os avós, não convém utilizar algumas gírias, pois eles poderiam ter dificuldades em nos compreender. Numa dissertação solicitada no vestibular ou um concurso público, já precisamos empregar um vocabulário mais formal. Esses fatos nos levam a concluir que existem níveis de linguagem. Aqui esse exemplo. Nós temos um advogado e um surfista. Então, o advogado vai pegar a onda e diz: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? O que acontece aqui? O advogado, a fala dele inteira está dentro dos princípios da gramática normativa, ou seja, para a gramática está tudo correto. Para a nossa visão de linguagem, não está adequado. Por quê? Porque eles estão num contexto informal, porque eles estão na praia, que eles estão pegando uma onda. E esse contexto não exige que ele se expresse dessa maneira. Ele poderia se expressar de uma maneira muito mais informal, porque ele não está no contexto de trabalho. Então, aqui é uma fala inadequada, apesar de estar dentro dos princípios da gramática normativa. Então, nós temos os níveis de linguagem, né? Vamos adentrá-los. Nós temos o formal, ou padrão, que é aquele que está mais ligado à gramática normativa, que geralmente é empregado em escola, ou no trabalho, em entrevistas de emprego, nos textos jornalísticos e nos livros de um modo geral. Por exemplo, o livro de vocês, do colégio, eu acho que é esse, só um minuto. O livro de vocês do colégio utiliza o nível formal ou padrão da língua, né? Porque, enfim, precisa atingir a todos os públicos e é algo que exige essa formalidade. Então, ele está inserido no nível padrão. Nível coloquial ou informal é quando você tem essa linguagem mais cotidiana, onde você não precisa estar escolhendo as palavras que vai utilizar, não precisa ter tanto cuidado assim. Incorpora gírias e expressões populares e não obedecem às regras da gramática normativa. Quando a gente está falando, principalmente, a nossa fala, ela é espontânea. E quando a gente também está escrevendo de maneira informal, por exemplo, numa conversa de WhatsApp, isso também é muito espontâneo. Então, a gente não necessariamente fica obedecendo às regras gramaticais o tempo inteiro, porque a gente precisa que essa comunicação seja rápida, que ela seja fluida. E, geralmente, nós incorporamos marcas da oralidade, que é a maneira como falamos, né? Tem muita gente que utiliza o tipo, que é problemático quando feito de maneira exagerada, mas que é normal dentro da oralidade, falar tipo isso, não, eu tava fazendo coisa tal, aí tipo, aconteceu algo, isso na oralidade, e quando você tá escrevendo um texto informal, é totalmente aceitável, completamente aceitável. Quando é exigido de você
a escrita de um texto formal, aí isso já se configura uma inadequação. Então, muito cuidado. Observem. Vou ler aqui para vocês essa conversa entre uma gerente de banco e um cliente. Gerente: boa tarde, boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Cliente: estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena. Você tá em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. O que aconteceu aqui? O contexto inicial era uma gerente oferecendo um produto para um cliente. No meio da conversa, esse contexto muda. Era uma colega de trabalho conversando com um colega de trabalho. Então, o que acontece aqui? À medida que o contexto, a situação comunicativa se altera, a forma como nós utilizamos a linguagem também se altera. Então, é muito importante vocês observarem esse texto, porque ele é uma exemplificação maravilhosa do que vem a ser os níveis de linguagem. Nós também temos outros níveis, que é um profissional ou técnico, ou então diastrático, que é mais relacionado ao vocabulário de grupos sociais. A gente já falou muito disso aqui em sala de aula. Por exemplo, advogados, economistas, médicos e dentistas utilizam no exercício de suas atividades algumas palavras, algum vocabulário que nós, que não estamos inseridos dentro desse grupo social, não conseguimos compreender. Bem como outros grupos sociais, como a galera do K-pop, ou quem é gamer, ou até mesmo a comunidade LGBT. Já caiu, inclusive, no Enem, uma questão sobre o pajubá, que é o nome do socioleto utilizado dentro da comunidade LGBT. Causou muita polêmica, mas foi somente porque as pessoas não conseguiram interpretar que isso estava relacionado mais à variação linguística do que necessariamente a qualquer coisa de qualquer natureza que fosse. Então, nós temos aí o outro nível, que é esse profissional ou técnico, ou então diastrático, que se relaciona aos grupos sociais. Nós também temos o nível artístico ou literário, que ele utiliza uma linguagem expressiva. O que seria essa linguagem expressiva? Eles utilizam a língua em favor da ideia que eles querem passar, do sentimento que eles querem passar através daquele texto. Então, não existe regras de nenhum tipo. Geralmente, as pessoas associam, a escrita literária à utilização da gramática normativa com bastante êxito. Gramática normativa perfeita. Mas, hoje em dia, nos escritos contemporâneos, a gente não tem essa visão encerrada de linguagem que se tinha há anos atrás, há um século atrás, por exemplo. Só um minuto. Falha técnica. Então, é isso. Adequação contextual. Então, quando a gente está falando em níveis de linguagem, a gente não tem como dissociar. Viu como na fala a gente comete algumas regrinhas? A gente não pode fazer a dissociação do nível de linguagem com a adequação contextual. O que seria a adequação contextual? O domínio da língua não necessariamente significa que nós conheçamos todas as regras gramaticais.
mas sobretudo, empregar adequadamente essa língua em várias situações do dia a dia. Hoje em dia, uma pessoa que é competente linguisticamente significa que ela consegue adaptar a fala dela às situações reais de comunicação. Por exemplo, eu preciso compreender que a minha fala na escola é uma, a minha fala entre os meus amigos é outra, a minha escrita em um exame ou em uma prova é uma, a minha escrita quando eu estou falando com alguém da minha família é outra, totalmente diferente. Então, ser competente linguisticamente significa compreender essas várias situações da comunicação. Então, é isso que o Enem quer de vocês. É isso que as provas e vestibulares hoje em dia exigem do aluno, e não mais o conhecimento da gramática pura e simples e encerrada naquela visão ali de regra e exceções. Então é isso. Foca nos estudos. As nossas questões serão sobre esse assunto, sobre níveis de linguagem. Eu quero que vocês tomem nota sobre o assunto abordado, que vocês revejam o que a gente já viu na apostila, que tem muita coisa na apostila. E por enquanto é isso. Tchau, tchau. Beijão. Estou disponível para retirada de qualquer dúvida no WhatsApp. E é isso mesmo.